Vem cá, você já atendeu no plantão algum paciente vítima de picada por escorpião? Eu sou Daniel Lima, médico, professor e educador na área de emergência e trauma, mas, sobretudo, um colega médico plantonista que atua no dia a dia da emergência. O tema de hoje, nós vamos falar sobre picada de escorpião na emergência, como atender. Pega papel e caneta e vai me acompanhando aqui. Bom, primeiro ponto que eu já destaco, sinapse, fazer conexões aqui de aprendizado, é que os incidentes envolvendo escorpiões aqui no Brasil são até comuns. Dados do Ministério da Saúde lá de 2022 indicam, olha só, cerca de 190 mil casos registrados de incidentes com escorpião. Desses, foram cerca de 192 mortes. Veja a importância clínica disso. Uma letalidade de 0,05. E aqui um destaque para a espécie mais comum de escorpião, que é a Titius stigmurus, que é um escorpião chamado, esse escorpião de aspecto amarelo, escorpião listrado, tem umas listrazinhas na parte do dorso aqui do escorpião. E ele gosta justamente de ficar em locais escuros e úmidos. Então estamos falando ali de entulhos, toco de madeira caído, né, aquele aglomerado de telha, tijolo, enfim. É lá que ele gosta geralmente de ficar. E aí acontece um detalhe o seguinte: quando em épocas quentes, com aumento da temperatura, eles ficam mais ativos. E é aí que começa a maior incidência justamente dos acidentes humanos, né? Ele fica mais se movimentando, ele sai ali mais do seu habitat e ele vai ter essa peçonha. A peçonha, ela vai estar lá no aguilhão ou ferrão que fica ali na sua cauda. Aqui na frente, essas pinças, elas são inofensivas, tá? A questão mesmo é que a peçonha está lá no aguilhão, na sua extremidade. E antes de você imaginar qualquer coisa, né, ter medo, receio, é comum muita gente ter medo e receio de escorpião. Acalma. Ele não é um animal agressivo. Ele não vai atrás de você correndo para te atacar. Não. Os incidentes que ocorrem com escorpião é justamente quando ele tem alguma área do corpo comprimida. Aí sim, ele tem mecanismo de defesa, ele vai fazer então aquele ataque e fazer a inoculação da sua peçonha. Então fica tranquilo em relação a isso, é ter cuidados. Justamente vai calçar o sapato, né, ver se tem alguma coisa, bate um pouquinho ali. Então, onde você for para áreas de entulhos, então ter os cuidados para evitar esses incidentes. Bom, e a preocupação, de fato, acaba sendo ali em crianças, tá? Então, em crianças, a gente vai ter que ter uma atenção maior. Bom, então vamos lá. O objetivo da nossa aula hoje vai ser aprender como atender na emergência esse paciente. Seja você na UPA, seja você também no departamento de emergência ou até mesmo no SAMU. E eu extraí boa parte desse conteúdo do manual do hospital onde eu atendo, exerço a medicina de emergência, que é o IJF, um dos maiores hospitais públicos de trauma e emergência do Brasil. Temos o manual do nosso CEATOX e eu extraí de lá a maioria das informações que eu vou compartilhar do aprendizado e do conteúdo dessa aula. Tranquilo? Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Pessoal, primeiro aspecto, nós temos que classificar, de acordo com os sinais e sintomas, a gravidade daquele incidente. Os casos leves, que são a maioria, né, 90%, ela é caracterizada principalmente com uma dor local. As mãos são os locais do corpo mais acometidos. E essa dor, ela tem variação. Pode ser uma dor leve, pode ser uma dor mais intensa. É uma dor tipo queimação que fica lá. E dificilmente, ela pode ela pode até ir ali se estender para todo o membro. Mas nesses casos, a maioria das vezes ela fica no local ali, ou próximo do local, né, ali da picada do escorpião. E aqui, outras manifestações que podem ter é uma certa parestesia, pode ter um edema e uma hiperemia leve no local lá do contato. Esses são os achados e sintomas de casos leves. Lembrando sempre a gente ter uma atenção no que diz respeito às crianças, tá? E reforço uma outra coisa aqui, preste atenção. Qualquer dúvida que você tiver no plantão, em casos como este, tente entrar em contato
contato com o CEATOX da tua cidade e da tua região. Geralmente eles têm um número onde você pode ligar e receber orientações quanto ao manejo desses casos. Vamos agora então para os casos moderados, né? Os casos moderados, nós já vamos ter, além de todos os sintomas de casos leves, uma manifestação mais sistêmica aqui, sem comprometer a vida do doente, tá? Então vamos ter náuseas, pode ter vômito, paciente com sudorese, paciente pode ter uma certa agitação, ficar um pouco mais ali ansioso, uma dor abdominal, pode ter aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, ou seja, sintomas sistêmicos. E isso pode, então, isso caracteriza, então, o paciente com caso moderado. E é importante aqui, ó, presta atenção aqui em mim, nós destacarmos que propriedade da peçonha do escorpião é que ela é neurotóxica. Então, boa parte dos sintomas estão relacionados com essa propriedade que a peçonha tem. Ó, e antes de passar para os casos graves, quem é o caso grave, como conduzir, eu te convido a você se ingressar na plataforma Bora Salvar 24/7. Lá tem tudo o que você precisa como médico para atuar em plantões de emergência, seja na UPA, seja no departamento de emergência ou até mesmo no SAMU 92. Uma estratégia muito bem desenhada em toda a minha experiência como educador e médico plantonista há quase 20 anos. Então, clica no link que está no descritivo desse vídeo e a tua oportunidade para você ter acesso a conteúdos exclusivos de aplicação prática, aplicação para o teu plantão, de quem dá plantão para o teu plantão. Vamos seguindo então para entender quais são os casos graves. Aqui, turma, no caso grave, a coisa pega porque nós vamos ter uma exacerbação dos sintomas locais e sistêmicos. Aqui, no caso grave, nós vamos ter comprometimento e ameaças até mesmo à vida do paciente. Vamos ter, então, agitação, sistema nervoso central, prostração, rebaixamento do nível de consciência. O paciente pode ter confusão, fala arrastada e, piorando ainda mais o quadro, que ainda bem que não é tão ali comum, nós vamos ter situações como crise convulsiva, paralisia PCR, choque e até mesmo o óbito. Lembra que eu falei? Em 2022, cerca de 92 pessoas morreram por picada de escorpião. E um destaque ali para crianças, pacientes com morbidades, idosos, enfim. O que eu destaco aqui também, turma, em relação a isso, é que os óbitos relacionados com picada de escorpião têm ali na sua fisiopatologia o edema agudo de pulmão e o choque do tipo cardiogênico. Vamos agora então entender condutas no tratamento desse paciente lá na emergência. Primeiro, você vai se preocupar com limpeza do local da picada, tá? Então limpar com água e sabão, clorexidina, desgermante, deixa bem limpo, pode até inclusive fazer um curativo ou não, a depender de cada caso. Controle da dor. Lembra que eu te falei que o local da picada é muito doloroso e essa dor ela pode variar de intensidade. Então você pode fazer uma analgesia para esse paciente utilizando apenas analgesia oral, pode evoluir para uma analgesia endovenosa e, se houver refratariedade da tua conduta, do controle da dor, você pode inclusive fazer uma aplicação de anestesia local com lidocaína a 2%, tanto em criança quanto em adulto, para o controle daquela dor no local da picada. E aí, o soro anti-escorpiônico. Tem que ter o soro anti-escorpiônico. Mas, Daniel, para quem que eu vou passar o soro? Prescrever o soro, indicar o soro. Até mesmo, de repente, você pode precisar transferir esse doente da UPA até um hospital que tenha esse suporte. E aqui, turma, nós vamos fazer para o doente que é grave. O uso do soro é para o doente que é grave. Então, reconheceu a gravidade nesse doente, nós vamos fazer o soro. Daniel, como que faz o soro? Ó, acompanha comigo aqui. O soro anti-escorpiônico, ele é feito EV, 2 a 4 ampolas, e aí você vai diluir com soro fisiológico ou soro glicosado numa proporção de 1:2, tá? E faz aí a infusão durante 30 minutos. Agora tem um detalhe aqui, ó. Antes de fazer o soro, você precisa 15 a 20 minutos fazer uso de uma hidrocortisona para reduzir chances de alguma reação alérgica em relação à aplicação do soro. Então, essa é a
conduta em relação à aplicação e tratamento específico do soro anti-escorpiônico no paciente. Turma, finalizamos aqui então mais uma aula, mais um conteúdo. E antes de finalizar, olha só, os exames que nós devemos pedir: hemograma, glicemia, amilase, CPK, CKMB, ureia, creatinina, sódio e potássio. Para quem? Para os doentes moderados e para os casos graves. Se você gostou dessa aula, já sabe, clica no joinha e se inscreve no canal. Quando você se inscreve no canal, muito rápido, rapidinho você se inscreve, você vai receber as notificações logo que cada vídeo, cada aula estiver disponível aqui no canal. E compartilha também para mais colegas médicos, estudantes de medicina e outros profissionais da área de emergência, para que eles possam oferecer o melhor atendimento possível no atendimento de emergência, né? O pior momento de alguém na emergência tem que encontrar com o nosso melhor. Bora salvar e até um próximo conteúdo.